Boa noite, pessoal. A gente está encaminhando aqui para mais uma aulinha de JavaScript. Hoje a gente vai estar falando sobre uma construção de um sitezinho. Esse é o modelo de site. É basicamente assim uma réplica bem introdutória de, por exemplo, sites como OLX, Mercado Livre, onde você pode ir lá cadastrar um produto e aí, conforme isso, as pessoas vão poder comprar o seu produto. Então a gente vai poder definir ali o nome de um produto, o valor do produto, qual é o URL de imagem dele, e vai ter um checkboxzinho aqui embaixo também para destacar esse produto. E a partir do momento que a gente clicar nesse checkbox, vai aparecer aqui em cima uma tagzinha escrito novo, e os que não forem marcados não vão ter essa tagzinha. Mas antes da gente ir para o desenvolvimento do site, a gente tem alguns tópicos importantes para falar com vocês, que é a respeito das nossas aulas. Bom, hoje a gente está na aula aqui do dia 26, e aí a gente vai abrir o projeto final hoje. Na verdade já está aberto, e vocês já podem submeter o projeto. E nas próximas duas aulas, que é a do dia 28, que é quinta-feira agora, e da terça-feira da semana que vem, a gente vai estar utilizando para tirar dúvidas a respeito do projeto final. E depois disso, na quinta-feira, a gente vai estar fazendo a nossa aula de encerramento e a gente vai fazer algumas considerações finais, vamos dar aí os próximos passos para quem quer ingressar na área de programação e como é que a gente se prepara para o mercado de trabalho dessa área. Mas, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso projetinho do nosso site. E aqui a gente fez utilizando a ferramenta Figma, que é uma ferramenta online, open e gratuita, né? Então, se vocês quiserem estar utilizando, recomendo, sugiro, e é muito boa mesmo. E aí vocês podem estar criando design e antes de implementar um site, por exemplo, esse é o modelo de projeto real. Por exemplo, quando você está no mercado de trabalho, geralmente é isso que acontece. Um designer vai lá, constrói o site, fala assim, essa é a melhor versão do site, porque aqui fica mais fácil de utilizar, fica mais legível, fica mais bonito, tem estilização melhor. E o desenvolvedor que for um desenvolvedor front-end, né, que é o nosso caso aqui no curso, ele vai pegar aquele site que foi designado pelo designer e ele vai implementar através do código de estilização, código de programação e código de marcação, que são HTML, CSS e o JavaScript. Mas chega de falar e vamos começar a codificação. Eu vou abrir aqui meu VS Code, eu vou tentar trazer esse carinha aqui pra cá, pro lado. Vamos ver como é que fica. Beleza, tá legal. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar um projeto meu que estava rodando aqui com o Live Server e vou startar um novo projeto. Bom, ele startou vazio porque a gente não tem nada. E agora a gente vai começar a montar o nosso ambiente inicial. Primeiro de tudo que a gente vai colocar aqui é um index HTML, que é o primeiro site que é aberto da página. Toda vez que o navegador vê esse index HTML, automaticamente ele já vai disparar esse arquivo aqui pra gente no browser. Outra coisa que eu vou criar aqui também vão ser dois diretórios, um para armazenar os nossos arquivos CSS, então eu vou dar o nome de CSS, e outro para armazenar os nossos arquivos JavaScript, que eu vou estar dando o nome de JS, que é a abreviação de JavaScript. E ok. Aqui dentro do index.html, a gente vai criar uma estrutura bem inicial para começar o desenvolvimento. Então a gente vai escrever HTML. O VS Code automaticamente já completou aqui para a gente o HTML 2.5. É esse que a gente quer, que é a versão 5. Ok. Eu vou dar um Ctrl B aqui para sumir essa barra lateral. Fica melhor de visualizar. Primeiro de tudo que a gente vai fazer é tirar essas tags que a gente não vai utilizar. Essas duas tagzinhas aqui. E vamos ver o que acontece. Nada. Vamos tentar digitar alguma coisa aqui. Nada. O que a gente faz quando isso acontece? A gente dá um refresh e o live server é atualizado. Vamos ver se ele está funcionando mesmo. Vamos tentar alterar esse texto aqui. Vamos colocar um lore. Está funcionando. Nosso live server está atualizando automaticamente. E aí eu vou fazer uma indentação aqui que eu gosto de utilizar. Então vou dar um espaçamento aqui um pouco maior. Vou trocar o número de espaços para usar 4.
E ok. E antes de começar, a gente vai só definir um nome aqui para a página, que a gente vai colocar Fake OLX. Beleza. O título já apareceu, então tá tudo certo. Bom, vamos voltar aqui para o nosso site. O que a gente tem? Primeiro a gente vai ter aqui um header, né, um cabeçalho, e ele vai ter um texto aqui bem grande, um divisor um pouco pequeno, não é o costume das páginas, a maioria tem um divisor mais largo. Mas a gente vai colocar esse divisor pequeno, aí a gente vai ter uma lista de produtos aqui, e aqui embaixo vai ter um formulário contendo os inputs para definir as propriedades do produto. Então vamos começar por cima, né? A gente vai começar pela lista de produtos aqui em cima, que é o nosso header. Para isso eu vou precisar de uma tag que me forneça uma letra de header, né? Então a tag que a gente vai estar utilizando é a tag H. E lembre-se que a gente tem o H1, 2 até o 6. Eu vou estar utilizando o H1 porque como é meu título principal da página, faz mais sentido utilizar o maior, né? E eu vou definir um nome aqui para ele, lista de produtos. Ok, lista de produtos. Beleza. Aí apareceu aqui com a estilização nada parecido com a que está aqui. E aí é onde vai entrar o CSS. Então a gente vai começar a mexer com o CSS. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo aqui, styles.css, que é um nome convencional para arquivo CSS. E aí a gente vai ter que buscar o nosso amigão H1 aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ou a gente poderia selecionar a tag H1, assim, e aí tudo que for escrito aqui dentro vai ser aplicado àquela H1, mas a gente não quer que isso aconteça, porque se mais pra frente no projeto a gente for colocar outra tag H1, esse estilo vai se auto-aplicar a ela, e às vezes a gente não quer isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um identificador para ela. Então escreve aqui ID, e o identificador vai ser título. Então vamos colocar título principal. E agora eu posso vir aqui. Como a gente atribuiu uma propriedade ID, então a gente usa o hashtag para selecionar e o nome do ID que foi passado, que é o título principal, né? Então, opa, copiei errado. Título principal. E vamos aqui. Vamos, primeiro de tudo, colocar um background color aqui para ser red, né? Colocar uma cor bem agradável, nem um tanto agressivo. E vocês viram que não alterou em nada. Isso porque a gente não importou aqui o nosso CSS. Como é que a gente importa o CSS aqui para dentro do nosso HTML? A gente escreve a tagzinha link aqui, ó, e ele vai automaticamente completar para a gente. Essa propriedade aqui é muito importante, não pode de jeito nenhum ficar sem ela. E o href, que é a referência do nosso arquivo. Então vamos colocar lá que é o CSS, dentro da pasta CSS, barra styles.css. E quando atualizar, o minha tag H1 vai mudar aqui para cor vermelha. Bom, até aqui tudo bem, mas a gente já viu uma coisa um tanto quanto esquisita, né? Porque tem uma certa margem aqui da nossa tag, tanto aqui em cima quanto na lateral. E a gente não quer essa margem aparecendo no nosso projeto. Como é que a gente faz para limpar essa margem? Bom, vou colocar aqui uma outra tagzinha aqui, chamado P. Colocar um textozinho aqui, Lore, só para a gente ver como é que isso funciona na prática. Eu vou só simplesmente pegar pela tag P, não vou dar um identificador não, só para agilizar. Então, vamos colocar um background color de blue. Dá um contraste bem legal com red, olha só que bonito. Não, beleza. Vocês viram que automaticamente ele também aplicou essa borda lateral e aplicou uma bordazinha aqui, ó, entre os dois componentes, né? Entre o componente de cabeçalho e o componente de parágrafo. Isso porque, por padrão, o HTML, quando ele é formado, ele já auto coloca essas propriedades pra gente, né? Essa propriedade de imagem, essa propriedade de padding. E a gente quer evitar isso. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, para todo componente, então a gente vai selecionar com a tag global. Para todo componente dentro do HTML a gente vai tirar a margem, então a gente vai colocar aqui a margem ela é igual a 0. Pronto, já solucionou. E, por exemplo, alguns componentes também tem um padding. O que é o padding? É a margem interna, por exemplo. Vou colocar aqui 20 px no azul. Viu que deu um espaçamento bem maior, vamos colocar 200.
Alguns componentes também vêm com esse padrão. Então a gente vai tirar esse padding e vai colocar que ele seja igual a 0. Isso não vai alterar porque a gente colocou aqui, mas é importante ter o paddingzinho aqui também igual a 0. E ok, agora estamos prontos para ir. Vou só tirar esse head aqui porque está realmente um pouco desagradável. Beleza. Aí eu vou apagar aqui o nosso parágrafo, que a gente não vai precisar mais. A gente vai estar precisando só do lista de produtos. E vamos lá, começar por ele mesmo. Então eu vou selecionar o título principal. Já está selecionado. E a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar o texto. Como é que a gente centraliza o texto? A gente vai colocar aqui Text Align Center. E ele vai alinhar o texto pela centralidade. Ok? A segunda coisa que eu vou fazer é que eu observei que tem um espaçamento tanto aqui em cima quanto embaixo, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Ou a gente pode dar um margem, colocar um margem top, por exemplo, de 20px, aí ele vai dar esse espaçamento aqui na parte de cima, ou a gente pode colocar o padding. Eu vou preferir fazer com padding, que eu já coloco um paddzinho tanto em cima quanto embaixo de 20px, e fica um pouquinho mais bonitinho de visualizar. Ok. Bom, na verdade, a margem aqui embaixo ela não vai ser desse tamanho, porque a gente vê aqui que tem uma clara diferença da margem do topo com a margem de baixo, né? Entre o componente H1 e o componente divisor, a margem é bem menor. Então, eu vou colocar o padding bottom, padding na parte de baixo, vai ser um pouco menor. Vou colocar metade. Ok. Agora tá certinho. E aí, falta só algumas coisinhas aqui, alguns ajustes. O primeiro ajuste aqui é que eu notei que essa letra aqui, ela tá bem mais larga do que a letra que está escrito aqui. O que é a letra larga, né? Essa letra está em negrito e aquela lá não estava em negrito. Ou está um negrito bem clarinho. Então a gente pode alterar essa propriedade através de um carinha chamado font weight. E vamos tentar acertar aqui. Vamos colocar 600. Vamos ver se mudou alguma coisa. Não mudou. Então vamos tentar colocar 500. Beleza. Agora já está mais parecido com o que a gente tem lá. E aí, outra coisinha aqui que eu tô vendo é que as letras aqui estão espaçadas, né? Aqui não tem um espaçamento tão grande. Então vamos colocar aqui o letter spacing, que é o espaçamento entre as letras. E a gente vai colocar um letter spacing de 2px. Aí. Acho que tá bem próximo já desse aqui. Então vamos apagar o nosso carinha aqui. E já ficou um pouco parecido com o que a gente tem lá. Vamos dar continuidade aqui para o nosso divisor, né? Como é que a gente vai fazer o divisor? Bom, para fazer o divisor, eu vou colocar uma tagzinha div e vou identificar ela como nome divisor. Copiar ela aqui, vamos selecioná-la aqui no nosso código CSS. Então, vamos colocar aqui algumas informações sobre o nosso divisor. Primeiro de tudo, a gente tem que achar qual cor que é essa aqui, né? Como o meu projeto ele foi feito através do Figma, eu consigo simplesmente clicar aqui no componente e buscar a cor dele aqui, ó. E aí, já tem uma aqui, vou até deixar anotada e vamos seguir. Deixar ela anotada, porém comentada. Beleza. Agora a gente precisa colocar com que essa tag vire esse header aqui, né? E faça parte desse header aqui, que ela entre como divisor, a tag div, né? O divisor. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, vamos tentar definir um tamanho aqui para ela. Então vamos colocar aqui vamos colocar que ela tem um tamanho de 300px. Aí vocês podem ver que isso não alterou nada. Vamos trazer a nossa cor agora, né? Então vamos colocar que ela tem um background color que foi especificado. Ok. E aí realmente ainda continua não alterando nada. Isso porque falta a gente definir o tamanho dela. Então vamos definir um tamanho para ela. Vamos colocar um tamanho bem pequeno, 3 pixels talvez. Beleza. Ó, já foi quase, hein? Se a gente não definisse o tamanho dela, o que aconteceria? Ela ocuparia
a tela inteira, né? A largura da tela inteira. Então a gente tem que definir esse tamanhozinho aqui. Vamos colocar um pouco menos para ver se a gente acerta mais ou menos no tamanho. É 150. Acho que mais ou menos isso aí. E o que falta agora é centralizar. Como é que a gente faz para centralizar isso aqui? A gente vai definir uma propriedade chamada margin. E essa margem, ela vai ter uma margem alta. O que é essa margem alta? Bom, ela basicamente vai fazer um cálculo do quanto que ela precisa de ter margem na direita, quanto que ela precisa de ter margem na esquerda, para que esse componente aqui, essa div, seja centralizada. Então, quando a gente atualizar aqui, ele vai implementar isso pra gente. E pronto, a gente está com o nosso headerzinho ali pronto. Talvez diminuísse um pouco mais aqui o padding do título e aí fica um pouco mais igual. Beleza, acho que a gente já está pronto para ir. A segunda coisa que a gente vai estar implementando aqui depois do cabeçalho vai ser o nosso formulário, porque sem ele não tem produto, né? Então, poderia até ter, mas seria um produto fake. Então vamos implementar o formulário logo, porque ele é mais complicadinho. Vamos lá. Para isso a gente vai estar definindo aqui a tag clássica de formulário, que é a tag form. Beleza, não alterou nada. A gente vai definir alguns inputs. Vamos ver quantos inputs que a gente tem aqui. A gente tem um input para o nome do produto, um para o valor, um para o URL do produto e um para o checkbox, né? Então são 4 inputs. Eu vou usar aqui o auxílio do VS Code. Eu vou colocar input vezes 4. Ele automaticamente vai montar para mim 4 inputs. Vou dar um espaçamento aqui entre eles, só para a gente ficar mais organizado. E aí, fechou. Não, ficou perfeito. Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar aqui definindo os tipos de input, né? Um é texto, então já está definido. Beleza, só que a gente tem que alterar o último, porque ele não é tipo type, né? Ele é checkbox. Beleza, já temos um checkboxzinho aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é colocar um BR para poder pular a linha, né? Então, atualizando aqui, eu vou ter uma quebra de linha. Colocando aqui, eu vou ter outra quebra de linha. Mais um. Para a gente fechar com chave de ouro. E aí, nosso formulário agora está tomando forma. A segunda coisa que a gente tem para cada input é... Vamos colocar um nome, né? Porque é importante ter um nome que represente ele. Então, o primeiro vai ser nome do produto, né? Então, eu vou colocar aqui só o nome. O segundo, a gente pode colocar o valor do produto. O terceiro, a gente vai colocar um URL para identificar aquela imagem do produto. E o checkbox para informar se ele é destaque. Então, eu vou colocar aqui destaque. Ok? Não vai alterar em nada no nosso formulário. E o terceiro e último atributo que a gente vai estar utilizando aqui, por hora, é o nosso placeholder, que é esse nomezinho que aparece aqui, ó. Nome do produto, valor do produto, URL. E por último aqui, do checkbox vai ser um label, e a gente vai implementar ele também. Então vamos lá. Colocar o nosso placeholder em ação. Vamos escrever aqui placeholder, e eu vou colocar aqui nome do produto. Assim, e ele vai aparecer lá, nome do produto. Vou copiar esse placeholder aqui e vou colocar nos demais inputs. Agora o valor do produto. Temos mais um aqui para a URL do produto. URL, imagem do produto, na verdade. Imagem. E vamos ter aqui também um label for o nosso destaque. Então, pro meu input destaque, eu vou associar esse label aqui. E a gente vai colocar um textinho dentro. Calma aí, vou só apertar Ctrl B aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E a gente vai colocar o nosso textinho lá, que é destacar produto. Destacar. Vou colocar uma interrogação assim, só para entender que é uma pergunta, né?
E beleza, galera. Até aqui tudo bem. Nada que a gente ainda não tenha visto, né? E por último a gente vai colocar aqui o nosso botãozinho que está aqui embaixo, né? Com o textozinho escrito pagar, ou cadastrar, na verdade, pagar. Ó. Vou colocar lá botão e o nome cadastrar para quando a pessoa quiser cadastrar o produto. A única coisa que tem que fazer aqui é quebrar uma linha. E voilá. Temos o nosso formulário básico, né? Agora vamos começar a estilizar o nosso formulário. Para isso eu vou definir aqui uma tagzinha aqui para ele. Então vamos colocar o identificador na tag e vamos colocar tag formulário. E aqui agora no nosso CSS eu vou buscar o nosso formulário e vamos colocar um background color de vermelho. Ficou lindo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é utilizar aquela mesma coisa que a gente viu lá, que é o margem alto, né, para centralizar ele. Mas vocês vão ver que não vai mudar nada. E isso porque o nosso HTML está reconhecendo que ele é do tamanho da página. Então, por que seria colocar uma margem aqui, sendo que ele é do tamanho da página, né? Como é que a gente contorna essa situação? A gente vai definir aqui um tamanho para esse nosso formulário, porque vejam aqui, ó, que quando a gente utilizou a margem aqui no nosso carinha aqui chamado divisor, a gente definiu uma largura para o divisor. Se a gente não tivesse a largura do divisor, ele não teria sido centralizado. Então, mesma forma aqui para o nosso formulário. Como é que a gente faz para dar esse tamanho para ele? A gente escreve a mesma coisa, width. Vamos colocar aqui 100 px. Vamos supor que seja 100 px. Aí vocês viram que cortou. Então, como é que eu vou saber exatamente qual que é o tamanho do meu formulário? Para eu colocar aqui exatamente o tamanho dele aqui em pixels, né? Bom, tem uma propriedadezinha chamada fit content dentro do CSS, que ele automaticamente pega o tamanho do nosso elemento, né, que é o nosso elemento formulário, e aí ele vai falar que, bom, o tamanho dele é só o necessário que ele precisa para abranger todos os componentes que tem dentro dele. E aí vamos atualizar e vamos ver o que acontece. Beleza, agora o nosso formulário está bem legal. E se a gente voltar o nosso margem alto, ele vai centralizar e aí vai ficar belezinho. Bom, não totalmente belezinha, porque a estilização ainda está longe de ser a das melhores, né? Isso porque a gente falta fazer muita coisa. A começar, a gente tem que ter ali uma certa margem, né, entre o nosso formulário aqui e o nosso header, né? Então eu vou colocar aqui uma margem no topo, margem top, vai ser de 40 pixels, só para a gente conseguir identificar mais os componentes, e aí tá ok. Beleza. A partir disso aqui, a gente vai começar a definir alguns outros atributos que a gente precisa, que é muito importante. Por exemplo, o nosso padding aqui, né? A gente tem espaçamento dentro do componente formulário. E como é que a gente define esse padding? Igual a gente definiu aqui em cima no nosso título. Então vamos colocar aqui padding, vamos colocar 20px, e ele automaticamente colocou aqui uma margemzinha interna pra gente dentro do nosso componente. Só que, bom, a gente vê aqui claramente que tem uma diferença enorme entre os paddings, né? Por exemplo, o padding lateral aqui ele é bem maior do que o padding na vertical. Então a gente vai ter que fazer uma diferenciação aqui dos paddings. Como é que a gente pode fazer isso aqui utilizando o TagPad? Ou a gente pode colocar aqui padding top 20px, aí que a gente coloca um... Calma aí. Aí a gente coloca uma para a parte de baixo, que seja 20px. E a gente coloca uma para lateral direita. Vamos colocar aqui right 40px. Mas só que esse é um pouco mais chato de fazer. O que eu prefiro quando é nesses casos? Eu prefiro apagar aqui o paddingzinho aqui, definir só sem ser bottom, sem ser right, só deixar padding. E eu posso definir dois tipos aqui, ó. Um vai ser para a parte vertical e outro vai ser para a parte horizontal.
Então aqui vai ser aplicado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e esse 40 pixels vai ser aplicado somente nas laterais do componente. Então quando a gente atualizar, a gente vai ter aqui os paddingzinhos em destaque. Mas acho que é bem maior, né? Na verdade, vamos colocar aqui 30 e 50. É mais ou menos isso aqui. Beleza. Agora, uma coisa que está bem esquisito aqui é essa cor, né? Vamos deixar uma corzinha um pouco mais agradável de se ver. E aí, beleza. Agora vamos utilizar os nossos inputs, né? Que está dentro do nosso formulário. Como é que eu faço para utilizar? Eu vou colocar uma classe agora. Falar assim, input de texto. E eu posso utilizar essa classe em todos os meus inputs de texto. Diferente do ID, onde eu só posso utilizar em um lugar, né? A classe eu posso utilizar em vários lugares. E aqui, em vez de ser input de texto, eu vou colocar input checkbox. E OK. Vou selecionar aqui nosso input de texto. E vou aplicar uma propriedade aqui para ela. Para deixar o mais parecido possível com esses inputs que a gente tem aqui embaixo. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o tamanho dela, né? Dos inputs. Então vamos colocar aqui um bit de 300 pixels. Vamos ver o que acontece. Beleza. Estamos quase lá. Vou colocar um pouquinho maior. Vamos colocar 350 pixels. E eu acho que está de bom tamanho. A segunda coisa que eu vou fazer é colocar uma margem na parte de baixo de cada input para poder fazer um afastamento entre eles, né? Então vou colocar aqui 5 pixels, vamos ver como é que fica. Acho que é um pouquinho maior, então vou colocar 8 pixels. Acho que esse tamanhozinho aqui tá legal. E agora a gente vai estilizar o próprio input. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente pode notar aqui é que ele tem um paddingzinho aqui, tanto na lateral quanto na vertical também. Então a gente vai utilizar o mesmo modelo de padding que a gente aplicou no formulário. Eu vou copiar esse padzinho aqui. E aí eu vou colocar um espaçamento agora bem menor. Vou colocar talvez 5 pixels e 10 pixels, vamos ver. Eu acredito que seja por volta disso mesmo. E uma outra coisa, por último, é a nossa borda aqui, ó, que está um pouco quadrada demais. Como é que a gente faz isso? A gente define o border radius, que é o raio, na verdade, da borda, e a gente define aqui uns 3 pixels aqui. Eu acho que não ficou legal. Vamos colocar 5 pixels, ok, ele já deu um pouquinho mais de encurvado. 10 pixels foi muito. Vou colocar 7. E ficou. Vocês viram que automaticamente ele já preencheu essa borda aqui, né? Com esse padrãozinho esquisito, né? Ficou uma borda mais negrita. E aí a gente vai tratar essa borda aqui agora. Então a gente pode colocar assim só border. E a gente pode definir um estilo padrão. Por exemplo, eu vou definir aqui a largura, 1 pixel. O tipo de cor, vou colocar solid. E a cor em si. Então vamos colocar aqui uma cor bem fraquinha, um cinza fraco. E vamos só apagar isso aqui para ver se está funcionando, esse background color. Ok. Acho que está funcionando certinho. Uma coisa que eu preciso fazer aqui é só aumentar um pouco esse padding aqui. Vou colocar 15 por 7. Acho que assim fica mais parecido. Beleza. Agora a gente já tem um input bem parecido com o que a gente tem lá no nosso Figma. Falta só alguns ajustes aqui do formulário para a gente deixar ele bem mais robusto. A primeira coisa que a gente pode fazer é, vamos tentar colocar uma borda aqui no nosso formulário, né? Então eu vou copiar a mesma borda que eu estou usando aqui do botão, e aí ele vai aparecer essa bordinha aqui. Só que vocês podem notar que essa bordinha aqui, na verdade, ela é feita através de uma sombra.
E aí a gente vai entrar agora numa propriedade chamada sombra, né? Como é que a gente faz sombra com CSS? Bom, existe um atributozinho aqui chamado Box Shadow, e a gente pode definir algumas propriedades aqui para ele. A primeira vai ser a cor, então vou colocar RGBA, e aí eu vou colocar 000, porque esse aqui é o preto, né? Ele já automaticamente até reconheceu isso aqui como sendo preto. E o último aqui vai ser uma funçãozinha que recebe quatro argumentos. E por último eu vou colocar qual o valor da opacidade. Por exemplo, vai de 0 até 1. Se eu colocar 1, é todo visível a sombra, é um preto bem forte. Se eu colocar 0.01, é bem fraquinho, 0.1 fraco, 2 fraco até... Eu vou colocar 0.2 aqui, não tão fraco, mas já dá pra ver bastante. O segundo aqui eu vou colocar se ele possui algum tipo de sombra nesse lado aqui. Eu vou dizer que não, então vou colocar 0 pixels. Aqui a quantidade de sombreamento, por exemplo, aquela distorção de neblina, eu vou colocar 2 pixels. E até onde que ele vai se espalhar, né? O tamanho dele. Então vou colocar 5 pixels. Bom, essa é uma propriedade um tanto confusa, né? Esse box shadow. Mas é basicamente isso. Primeiro você vai definir a cor que você quer. Segundo você vai definir se você quer uma sombra na lateral direita. O terceiro que você vai informar com qual tamanho que essa sombra assim ela vai se espalhar. E os 5 pixels é o tamanho da sombra. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 15 pixels, seria bem maior, né? E aí se eu colocasse, por exemplo, 1 pixel aqui, ó, ele diminui um pouco mais esse sombreamento. Então vou colocar o 2 por 5, vamos ver o que acontece. Vamos ver se está próximo ao que a gente tem lá. Não, acho que não. Isso porque eu acho que o preto talvez esteja um pouco mais forte aqui. Então vamos colocar 0.4, 3. Aí, ó. Acho que agora a gente tem algo bem parecido com o que tem lá. Então vou deixar essa sombra aqui. E por último, para deixar bem igual aqui, o nosso botãozinho a gente vai tentar estilizar agora. Eu não vou entrar muito em detalhamento do checkbox, porque o checkbox ele é um pouco mais complicado de se mexer. E aí, para não enrolar muito a aula, não vou detalhar muito como é que a gente vai fazer para mudar essa coloração e o layout dele. Mas vamos para o nosso botão aqui, por último. Eu vou definir aqui um ID para ele, vai ser btn, formulário, traço btn, para identificar. Ou eu poderia simplesmente, né, apagar isso aqui, calma aí, e selecionar a partir da tag formulário aqui, formulário, aí eu seleciono todos os filhos que ela tiver que sejam botões, e aí eu vou aplicar aqui uma cor para ela, vermelho, por exemplo. Beleza, deu certinho. Bom, pessoal, aí vocês podem pensar, agora a gente tem que alinhar esse botão. Como é que a gente faz? Dá um margem alto. Margem alto, né? Você pode até pensar assim, vai funcionar. Mas já vou adiantando que isso não funciona. Por quê? Porque o botão ele é diferente assim dos outros elementos que são utilizados no HTML. Isso porque ele não automaticamente preenche todo o espaço aqui, ó. Ele só criou um botãozinho bem simples aqui. Vocês viram que ele não fez igual uma div que, por exemplo, tomava a tela inteira. O nosso formulário, quando a gente criou, ficou um vermelhão gigante aqui, né? E o botão ele não faz isso, ele só fica aqui no tamanho dele, no tamanho que precisa para caber o texto. E aí a gente não consegue centralizar dessa forma. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos criar uma div para armazenar esse botão. E aí a gente vai falar que essa div aqui tem um ID, vai ser o mantedor do botão. Eu vou dar um ID para esse botão aqui também, senão não vou dormir feliz. Vamos lá, vamos selecionar o nosso botão aqui, vamos trocar aqui para a tag que a gente tinha colocado nele, que é a tag btn. Ok. E a gente vai selecionar outra tag chamado mantedor btn.
Então a gente vai selecionar o ID, mantedor BTN. E aí vamos botar aqui um background color, sendo esse aqui. Aí vocês viram que ele agora sim, um componente que preenche todo o tamanho que ele pode ocupar no documento HTML. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez das últimas vezes, colocar para ele só usar o espaço que ele é necessário, então automaticamente sumiu aquele outro espaço que não tinha aqui, né? Mas ele ainda continua aqui, mantendo o nosso botão. Vamos tentar até colocar um cookie transparente. Ó, vocês viram que ficou rosa, e isso por conta que o nosso div está mantendo ele de fato. E aí a gente vai fazer o nosso margin alto. E aí a gente... Posso até pegar esse carinha aqui, ó, e trazer ele para cá. E aí o nosso botão vai ser centralizado. E beleza. Vamos apagar essa cor aqui de fundo. Vamos dar um espaçamento no topo, né? Botar uma margenzinha no topo. Vamos colocar uma margenzinha de 40 pixels, que eu acho que é mais ou menos o que estava lá na nossa tela. 40 pixels? Não, um pouquinho mais, 50. Mais ou menos isso aí. E vamos começar a estilizar o nosso botão. Colocando aqui primeiro o background dele, né? Acho que vamos pegar a corzinha exata. Nosso botão é esse aqui, BC, BC, BC. Então, vou definir aqui, BC, BC, BC. Já vimos aqui que ele tem um paddingzinho bem robusto. Vamos colocar aqui paddingzinho. Vai ter 30 pixels, não, 10 pixels na parte vertical e 30 pixels na horizontal. Acho que ainda aqui foi pouco, vou colocar 50 talvez. Acho mais ou menos isso aí. Talvez diminuir um pouco aqui da vertical. Vou colocar 7. Acho que é por volta disso aí. Não é mais ou menos isso. Ok. Ele não tem borda, mas ele tem um shadowzinho, né, com a sombra. Então vamos tirar a borda, vamos botar border igual a none. Que a gente tira a borda. E vamos colocar o nosso box shadow para funcionar. Acho que ficou um pouco diferente do que estava ali. Talvez porque a cor está um pouco mais forte. Vamos tentar botar um pouco mais fraco. Acho que esse tá bom. Ok. Agora vamos definir também a curvatura aqui da borda, né? Então vamos colocar aqui border radius 3, vou colocar 5 pixels. Um pouco mais, 7 pixels. 10 talvez. Acho que foi muito. Voltamos para o 7. Ok, e definir as propriedades do texto aqui dentro. Vocês viram que aqui o texto está maiúsculo, o nosso texto aqui no HTML está minúsculo, então vamos colocar aqui text transform para transformar o texto. A gente vai escrever uppercase para transformar tudo aqui em caixa alta. Quando atualizar, já muda aqui bastante. Outra coisa que a gente tem aqui é que a cor está em negrito, então a gente pode colocar aqui font weight bold, que aí é negrito. Então o peso da letra vai ser negrito. E aí, ok, isso aqui está funcionando. Só não estou satisfeito ainda com o padding aqui. Eu acho que a gente poderia diminuir um pouco mais aqui. 45 talvez. E botar um pouco mais aqui. 12. Não, passou muito. 10. Ok. Agora a gente tem um botão mais enxuto. Eu não vou colocar o íconezinho aqui da flecha, porque isso levaria um pouco mais de tempo. Mas é muito simples, não tem muito segredo. Ou a gente pode fazer utilizando SVG, ou a gente pode implementar isso aqui com o próprio HTML, CSS. Se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade. Depois disso eu vou estar disponibilizando esses códigos aqui para vocês no nosso site. E vamos seguir aqui. A gente já tem aqui o nosso formulário, basicamente. Talvez diminuir um pouco o tamanho da letra aqui, font size, tamanho da letra, vamos colocar 12 pixels. Maybe 10. 11, para não gerar briga. E aí vamos voltar com
Acredito que tá bom. Em proporções está bom. Beleza. Uma coisa que a gente pode ver aqui é que quando a gente passa o mouse por cima desse botão, ele não fica nem um pouco intuitivo que ele é um botão de clique, né? Porque o cursor fica com esse padrão aqui esquisito, né? Como é que a gente faz para mudar isso aqui? A gente pode definir um carinha chamado hover, que é quando eu passo o mouse em cima. Ó. Eu vou chamar meu botão, aí eu coloco 2 pontos e a função que eu quero chamar, né? Que é o eventozinho que eu vou estar disparando aqui quando eu passar o mouse em cima. Então, hover, quando eu passar meu mouse em cima dele, o que eu quero fazer é trocar o tipo do cursor. Então, eu vou colocar cursor Go Pointer. Aquele cursor padrão de ponteiro assim, ó. E aí sim, agora parece um pouco mais de ser um botão. Outra coisa que eu posso fazer aqui é também mudar o background dele. E aí fica um pouco mais ainda intuitivo, ó. Quando eu passar o mouse em cima, agora sim tá com a característica mais de ser um botão. E agora vem a parte legal, montar esses cardzinhos aqui. Vamos lá para o nosso HTML. Vamos primeiro aqui de tudo, embaixo do nosso divisor, a gente vai criar aqui uma div para armazenar todos esses cards. E aí cada card aqui a gente vai representar por meio também de uma div. Então vai ter aqui o card 1, aí vai ter o card 2 e assim por diante. Mas logicamente a gente vai fazer com que esse formulário preencha esse card pra gente automaticamente, mas só para fazer um fakezinho aqui e depois a gente utilizar mais para frente com o nosso evento de submit do nosso formulário, né? Mas a princípio vamos colocar aqui só o que a gente sabe que vai ter dentro desse card, né? Primeiro de tudo que a gente vai ter aqui é um textozinho, então eu vou colocar aqui um P, um textozinho para representar o título do cartão. A gente poderia estar utilizando, por exemplo, o H3, né? Vou colocar aqui H4. E vou colocar lá o novo ultrafone. Novo ultrafone. Beleza, temos lá o título do cartão. E aqui um H5 para representar o texto do cartão. Ou o valor, né? Na verdade, o texto a gente já colocou. Então, R$ 129,99. E aí, a gente já tem o início do nosso card. Por último, a gente precisa colocar aqui a nossa imagem, né? A imagem do produto. Então, vamos colocar aqui IMG. Eu vou até escrever aqui IMG, que ele já automaticamente completa pra gente, ó. A gente precisa colocar o source, então eu vou pegar um link aqui aleatório no YouTube, vou colocar fone de ouvido. Vamos pegar aqui um fonezinho. Pegar esse cara aqui. Vou copiar o endereço da imagem, vou colocar aqui dentro do meu source. E aí, caso essa imagem não seja exibida, a gente coloca aqui um texto alternativo. Por exemplo, logo card. E ficou bem do jeito que a gente queria, né? Bem pequenininho, nem ocupa a tela inteira. Mas vamos começar a utilizar agora, né? Vamos primeiro começar por essa imagem, senão eu não vou dormir em paz. Vamos colocar aqui então um ID para imagem. Na verdade eu não vou colocar ID, eu vou colocar classe, porque como vai ser vários cards, né? Então não faz sentido eu ter IDs repetidos. Então vou colocar aqui card-img. E aqui embaixo do nosso divisor eu vou começar a buscar os nossos cards IMGs. Vamos definir aqui um tamanho para ele agora menor, bem menor, 50 pixels talvez. E foi menor até demais. 80 pixels, ok. Eu vou definir também um tamanho, uma largura de 80 pixels também, que é a mesma... Não mesmo. Eu vou deixar com que ele salto... Não, deixar que ele salto completo, não. Deixar 100. Ok, acho que é algo que
que já funciona. Agora a gente vai selecionar o nosso card. Então vamos definir aqui uma classe para ele, chamada classe card. Vou selecionar esse carinha aqui. Vou vir aqui e vou falar assim, ó, card. E aí eu vou definir um background para ele. Igual a gente fez, colocar red, que é aquele padrão. Bom, uma coisa que a gente já pode fazer é colocar com que ele esteja o tamanho necessário, né? Então vamos colocar o nosso o nosso width sendo o fit content, né? E ele tomou o padrão necessário. A gente viu aqui que a nossa imagem não ficou muito bem centralizada. Na verdade não ficou nada centralizado. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o... Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Colocar o width sendo 100% do que ela pode ocupar. E aí não ficou nada legal. Então vamos deixar um pouco maior do que a gente tem, só para depois a gente poder trabalhar melhor nessa propriedade. Colocar uns 150 pixels. Depois a gente ajeita isso aqui. E aqui 120 talvez. Não ficou das melhores. Mas só pra... com o intuito aqui de deixar isso aqui mais pra frente, essa centralização a gente vai deixar assim por enquanto. Uma coisa que eu posso fazer é já copiar o shadow, né? Porque a gente tem os cards aqui com shadows. Então eu vou copiar as sombras aqui e vou aplicá-las no nosso card. E aí, beleza. Agora ficou legal. Bom, uma coisa que tá também me incomodando é que ele tá bem colado aqui na parte lateral. Então eu vou dar um ID aqui para o nosso mantedor de card. Assim como a gente tem um para o mantedor de botão, a gente vai colocar o mantedor card. E aí a gente vai colocar esse mantedor card aqui em cima. E aí a gente vai dar um padding para deixar ele um pouco mais espaçado. Colocar 40 pixels. É um ID, né, na verdade. Então, aí agora sim. Beleza. Bom, a gente já tem um cardzinho aqui bem simples, mas já é alguma coisa. A segunda coisa que a gente vai fazer é começar a utilizar esses textos dentro do card, né? Então vamos colocar aqui o texto card título. E uma classe aqui para o card valor. Aí agora a gente vai selecionar esses dois camaradas embaixo da imagem aqui, card título e o card valor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é centralizar ambos, né? Então vamos colocar aqui, só pra gente ver quem é quem, vamos colocar aqui um lilás para representar o card valor e um red para representar o título. Beleza. Bom, como são dois textos, a gente pode simplesmente usar aquele align text, que é para alinhar o texto da imagem. Ou é text align. E a gente pode colocar o centro, né, para centralizar o texto. E a mesma coisa com o valor, né. E a gente já tem algo mais próximo aqui de um cardzinho que tem no Figma. Bom, a segunda coisa que a gente vai ter que fazer aqui é definir aqui talvez um tamanho, primeiro a largura da fonte, que isso é essencial. Eu vou apagar esse cara aqui e vou apagar esse aqui também.
E a gente vai começar a definir a largura da fonte, font weight. Vamos usar o mesmo que a gente usou aqui no header, que foi font weight, foi 500, né? Certinho, vou pegar o font weight 500, e a letra vai afinar. Beleza, afinou. E aí a mesma coisa eu vou fazer para o preço. Vamos ver só mais uma coisa. Esse texto está centralizado, mas ele é um pouco menor. Talvez se a gente diminuísse um pouco mais a fonte, o tamanho da fonte. Vamos colocar aqui 30 pixels. 30 pixels. 12 pixels, que isso? Não, aí foi demais. 16. 14. Aqui acho que o 15 é o ideal. Beleza. E aí, vamos definir uma margem aqui para dar um espaçamento entre os dois, né? Então vamos definir uma margem aqui na parte de baixo de 20 pixels. Beleza. Acho que foi muito. Vamos botar 15 só. E uma coisa que a gente tem que colocar também aqui é um padding para esse card, né? Que até então ele tá bem sem espaçamento, né? Então vamos ver aqui no nosso card. A gente vai colocar um paddingzinho para ele de 20 pixels, vamos supor. Agora já estamos um pouco mais forma de card. Mas eu ainda acho que foi muito. 15 talvez. Vamos ver como é que tá aqui. Acho que tá mais ou menos isso aí. Outra coisa que eu tenho que ver é que esse carinho acho que tá um pouco demais. Aqui acho que é algo assim. Beleza. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui agora é alterar o tamanho do preço, porque tá muito pequeno. Vou colocar um pouquinho menor só do que o título. Não, margem bottom não. Font size. Aqui. E a cor dele é azul. Vamos buscar esse azul aqui então. Busquei o azul. Color é igual a esse azul. Aí uma coisa aqui, que ele tem uma font weight, né? Ele é um pouco mais negrito do que 500, bem mais na verdade. Eu vou colocar aquele aqui, é bold, que aí já transforma em negrito. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu vou só aumentar um pouco mais o tamanho do título. Vai ter que for o tamanho da margem. Aqui, acho que mais ou menos isso aí. Bom, para a aula não ficar um tanto quanto longa, eu vou deixar aquela questão da imagem aqui também para trás, mas ela não está bem posicionada. Eu devia ter bem mais ajuste, para falar a verdade. Mas por propósitos de somente ilustrar, a gente até que cumpriu em deixar essa imagenzinha aqui funcionando e tá tudo bem. Por último, a gente vai colocar agora o nosso novo aqui, né? Que é o nosso destaque. Quando a gente clica no formulário, esse novo vai aparecer lá em cima. Então vamos deixar aqui uma div aqui que vai armazenar o texto novo. Beleza. E aí vamos dar o ID aqui ou a classe aqui para ela. Vamos colocar card destaque. E aí embaixo aqui do card a gente pode selecionar ele lá, card destaque, e aí a gente vai colocar aquele background color verde lá, né? Só que não é esse verde. Vamos buscar esse verde aqui que a gente tem no Figma. É um verde um pouco mais claro. Esse verde. A cor de dentro, na verdade, é um branco, né? Color. Se a gente reparar aqui bem, é um brancozinho. Então vamos colocar o FFF padrão. E voilà. Temos a nossa corzinha verde. Outra coisa que tem aqui um detalhezinho muito importante que tem aqui, não pode passar desapercebido,
é que o texto é transformado em uppercase e tem uma sombra nele, né? Então, vamos colocar o texto em uppercase, mesma coisa que a gente fez no passado, text transform para uppercase. E agora o texto ficou maiúsculo. A gente pode ainda colocar o tamanho dele para ser o tamanho do conteúdo, né? Do conteúdo igual a gente fez durante todo o desenvolvimento, onde a gente definiu aqui width igual a fit content. Então vamos chamar esse cara. Ok. Aí a gente pode ver que tem um padding, então vamos aplicar o padding. É igual, vamos botar aqui que seja 5 pixels na parte de cima e na parte de baixo e 10 nas laterais. Acho que esses 5 pixels foi muito, hein? Vamos colocar só 3. Acho que tá bem mais jogo. Só esses 3. E agora transformar o texto aqui em cima para uppercase, né? Ou para uppercase não, para negrito. Então a gente vai utilizar o que a gente estava utilizando aqui embaixo, que é o fonte, mesma coisa, weight bold, né? Para falar que ele é negrito. E aí sim, agora tá bem mais próximo do que a gente tem lá. Ele é um pouco menor esse texto, mas acho que eu não vou me preocupar muito com isso não, porque acho que para propósito de teste a gente já tá bom demais. Vamos botar uma sombra, né, nesse card. Eu vou botar uma sombra um pouco maior agora, vou botar 2,5. Acho que ainda não ficou legal. Não tá muito bacana porque ela está sendo interferida aqui pela imagem. Bom, a gente pode notar que uma coisa interessante é que ele está bem aqui em cima e ele está saindo fora do card, né? Ele passa aqui um pouquinho aqui na lateral e passa um pouco aqui em cima. Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente colocar aqui pensar usando a margem, se a gente usava a margem, por exemplo, 20 pixels aqui, ele vai fazer uma margem para cima, para baixo, para os lados. Se a gente botar essa margem aqui no topo, por exemplo, margem top, né? 20 pixels, ele vai só dar 20 pixels aqui de distância entre o topo do card e nada mais. Se eu colocar essa margem negativa, o que vai acontecer? Ele vai puxar o componentezinho de destaque. Só que se eu fizer muito isso aqui, ó, o que vocês vão ver? Ele vai acabar puxando os outros que estão embaixo dele, porque os outros estão relacionados diretamente a ele. Como é que a gente faz para evitar com que os outros estejam relacionados a ele? Bom, vou comentar isso aqui, posso até apagar. E eu vou definir um carinha aqui chamado position. E aí, quando eu faço assim, ó, que o position é igual a absolute, eu estou falando assim, ó, esse carinha aqui ele é independente dentro do componente pai dele. O que é o componente pai dele? É o card. Só que o HTML não reconhece que é o card. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que falar que o HTML, o card, né? Ele vai ter um position relativo. E aí agora ele vai falar assim, opa, agora eu já sei que é um pai dele. É o primeiro componente acima dele que tem um position relativo. Então ele vai encontrar o card. E aí ele vai falar assim, ó, bom, agora todos os outros elementos que estão dentro do card são independentes de mim. Esse elemento aqui vai ser único. Quando eu salvar, vocês vão até ver que ele já até subiu a imagem, voltou ao normal, porque os outros elementos não reconhecem esse elemento aqui como sendo um elemento pertencente ao card. Somente o card tem noção que ele existe, somente ele tem. Ele acha que somente ele existe dentro do card. Então é isso que acontece quando você usa esse position absolute aqui. E agora a gente pode centralizar ele dentro do card, por exemplo, colocando aqui ó, top igual a 0. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar ele do topo do card. E aí eu poderia colocar aqui também right à direita, né? Se no topo ele está 0, na direita eu vou colocar 0 também. Bom, aí ele já foi lá para a direita e já reconheceu certinho quem que é o pai dele. A tag pai dele. Só que eu não quero que seja 0, né? Eu quero que ela suba um pouco. Então eu vou colocar menos 10 pixels para subir menos 10. E aqui menos 10 também. E aí a gente vai ter algo parecido com o que a gente tinha lá no nosso Figma. E por último, colocar aqui a sombra no texto, né? E a gente tem aqui text shadow
que é diferente do Box Shadow, que aplica só a caixa em si, ele vai estar aplicando somente ao texto. A gente pode copiar esse carinha aqui, ó. E aí, pronto, temos o nosso destaque. E agora vamos fazer o nosso formulário funcionar. E a gente conseguir adequadamente colocar os nossos cards de maneira dinâmica, né? Bom, então vamos criar lá nosso arquivo JavaScript. Eu vou colocar aqui index.js, beleza. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o nosso formulário. Então, eu vou falar assim, ó, vou declarar uma constante chamada formulário. Ela é igual a document.get, o element by id, e eu vou falar qual elemento que eu quero, que é o nosso elemento formulário. Beleza. Aí nas aulas passadas a gente viu sobre os eventos, como é que a gente adiciona um evento. Então eu vou colocar aqui add event listener, que vai adicionar um evento. Qual é o evento que eu quero? O evento submit. Esse evento aqui, essa função add event listener, ela tem dois argumentos. O primeiro que é o tipo, né, do evento, e o segundo que é uma função que recebe o evento e trata o evento do jeito que ela achar melhor. Beleza? Vamos só dar um console log aqui pra gente ver o que a gente enxerga nesse evento. Console, vamos lá. Deu um console, vocês não enxergaram nada, ninguém enxergou nada, porque toda vez que a gente tem um evento do tipo submit, a página é automaticamente recarregada. Então não dá nem tempo de aparecer nada aqui e ela já é atualizada. Então para a gente tratar isso aqui, a gente vai ter uma propriedade dentro desse evento chamado preventDefault, que ele vai basicamente fazer o que a função diz, né? Que ele vai ignorar o que for padrão, né? O padrão é automaticamente dar um refresh, mas ele vai ignorar essa parte e aí não vai ter esse auto refresh. Então vamos testar isso aqui. Continua refrescando. Isso porque eita, isso aqui foi furo, hein? Eu não importei o nosso HTML, o nosso JavaScript dentro desse cara aqui. Então para isso eu vou usar aqui a tag script, né? Aí ele deu duas opções, então eu vou usar src, porque eu já posso passar o atributo src. E eu vou chamar o nosso arquivo JavaScript, então js index.js. Agora sim, se eu botar o console log aqui, vocês vão até ver que aparece agora alguma coisa bem rapidinho. E agora se eu voltar ao prevent default, vocês vão ver o console log certinho, bonitinho. Beleza. Dentro desse cara vai ter um target, né, que é basicamente o formulário, o valor do formulário. Bom, então eu vou chamar e.target e aí ele retorna aqui pra gente o formulário. Quando eu passo mais acima, ele enumera pra gente que é um formulário. Uma coisa bem bacana aqui, um truquezinho que eu vou explicar para vocês, é um método de extrair os valores desse formulário. Mas vamos primeiro que colocar aqui, por exemplo, o nome do produto, vou colocar produto 1, o valor vou colocar 50 reais, e aí vamos supor que a URL seja outro URL aqui, copiar o endereço da imagem, beleza. Cadastrar. Como é que eu faço para... A gente já viu como é que a gente pode estar retirando esses valores e atribuindo uma constante aqui dentro da linguagem JavaScript. Mas tem um método ainda mais fácil do que a gente viu nas aulas passadas. Como é que funciona esse método? Bom, tem uma classe dentro da linguagem JavaScript chamada formData. Essa aqui é o formData, beleza? Ela é uma classe. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: como ela é uma classe, eu vou instanciar ela, vou esse atributo aqui new, e aí eu vou passar o meu evento, então e eu vou falar assim, ó, formData é igual a e. E agora para extrair, ó, quando eu dou o console.log, ele basicamente vai ter criado só um formData pra gente, ó. Vou colocar aqui produto valor do produto R$5 e a URL que a gente tinha colocado aqui. Beleza, cadastrar. Ele está falando que não está conseguindo reconhecer o nosso form data. Vamos ver. Bom, fail to construct form data. Parâmetro 1
não é do tipo... Ah, porque a gente esqueceu o e.target, que é o nosso elemento. Agora vai. Vou colocar aqui teste, valor R$5 e o URL, a mesma que a gente estava utilizando. Beleza. E aí ele mandou o nosso form data aqui, mas vocês vão ver que não aparece muita coisa, não tem muita informação. Mas aqui dentro desse cara vai ter as informações que estão dentro do nosso formulário. Como é que a gente faz para subtrair essas informações, né? Para a gente tirar tudo que não for as nossas informações e deixar apenas elas aqui separadinhas para a gente. A gente vai fazer o seguinte, vamos declarar que o nosso formulário agora é um objeto e a gente pode pegar chamar a classe aqui objeto e dessa classe a gente vai chamar uma função chamada fromEntries, que vai pegar o nosso form data e basicamente vai identificar lá dentro do nosso form data o que faz parte do nosso formulário. Vamos dar um console log aqui nesse cara. Vamos ver o que a gente encontra. Beleza, ó, que a gente estava esperando, né? Vou até marcar isso aqui para ver o que acontece. Ah, ele colocou que o destaque é igual a 1. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é essa alteração, porque esse on aqui não é muito legal de se utilizar. O que a gente gosta de utilizar é o true ou false. Então o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se dentro do form data, o form na verdade, o destaque ele é igual a 1. Se for, eu vou colocar que o form data na verdade não vai ser igual a 1, vai ser igual a true. E eu consigo ver alguma coisa mais interessante. Vamos ver. Isso se eu der um console, né, pra ver. Beleza, vamos lá. Cliquei aqui. Agora o nosso destaque ficou com marcação true. E é o que a gente quer. Bom, agora já está com o nosso formulário montado. Basicamente o que a gente precisa fazer é implementar alguma forma de cadastrar novas listas aqui. Ou novos cards dentro da nossa lista a nossa lista mantedora de card. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse cara aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro daquele template string, porque ele é o mais fácil da gente utilizar aqui, né? Porque a gente pode utilizar em várias linhas. Lembrando, se a gente colocasse aspas aqui, ó, isso não funcionaria, aspas duplas, ele vai falar assim, cara, eu não sei onde seu documento começa e onde ele termina. Então, para evitar isso, a gente coloca o aspas, o crase, na verdade, e aí vai ficar algo mais legal. Beleza, deixar ele aqui. Quando eu sumir ele lá do HTML, ele vai desaparecer, porque a gente não quer ver nenhum card lá, enquanto a gente não colocar ele aqui para funcionar. Vamos pegar então agora nosso mantedor de card, né? Epa. Só tirar aqui esse espaçamento. Vamos buscar nosso mantedor de card lá no nosso index.js. Primeiro de tudo, tem que comentar isso aqui para não dar problema, né? Porque isso aqui não faz parte da linguagem JavaScript. Mas vamos lá. Vou colocar aqui o nosso mantedor card é igual a document.getElementById. E aí a gente passa o nosso mantedor card. Beleza. E aí, a gente já viu nas outras aulas que a gente pode anexar coisas a esse card, basicamente fazendo o seguinte. Esse mantedor card, né? A gente pode dar um mantedor card é igual a isso aqui. E vamos ver o que acontece. Vamos dar uma formatada. Beleza, algo desse tipo. Vamos só testar aqui para ver o que acontece. Ah, é que eu tenho que dar um inner HTML. Lembrando que essa é a propriedade que faz a atribuição de HTML dentro de um elemento HTML. Então vamos lá. Pronto, aí ele vai ficar anexando o inner HTML. Só que quando eu clico uma vez ou mais de uma vez, o que acontece? Ele não faz nada. Isso porque o inner HTML aqui, ele basicamente pega todo o conteúdo que tiver dentro do elemento e fica atualizando. Então sempre ele vai só botar o mesmo elemento para sempre. Então se eu quero manter o elemento que já estava e adicionar um novo
Aqui eu vou fazer um incremento, eu vou colocar mais igual, que é basicamente pega o que já existe e coloca o que eu vou querer adicionar aqui agora. E aí a gente pode adicionar vários. Eu não vou tratar muito desse esquema de lista aqui agora, porque esse já é um tópico um pouco mais avançado e o nosso tempo da aula já está quase no fim. Então, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada num carinha chamado Grid ou Flexbox. Ambos são muito bons para fazer esse tipo de ordenação. E além disso, para melhoria desse site, a gente pode também estar fazendo um conteúdo mais responsivo. O que seria responsividade, né, dentro desse site? É, por exemplo, quando eu fizer isso aqui, ó, ele se autoajusta. Então é muito importante estudar esses 3 tópicos aí que eu vou mencionar para vocês: Grid, Flexbox e responsividade, utilizando o CSS, que é muito importante, porque aí, por exemplo, quando a gente está utilizando uma tela cheia, ok, tá beleza, mas quando a gente estiver utilizando no celular, aí não vai ficar tão legal assim. Então, para que ele se adapte, tem que ter responsividade. Mas beleza, o que está acontecendo aqui? Ele só está implementando o mesmo card sempre. Agora, como é que a gente vai fazer para poder alterar essas informações aqui, né? Bom, primeiro de tudo eu vou criar uma função. Vou criar ela aqui embaixo, chamada criadora de card. Ela vai receber um formulário. E dentro do formulário ela vai ter algumas informações. Mas ok, antes de ir para o formulário em si, a gente vai só retornar aqui para ver se está tudo certo, se ela consegue retornar aqui para o nosso inner HTML certinho. Então beleza, quando eu dou um inner HTML chamando a criadora de card, ele vai basicamente retornar isso aqui. Vamos ver se isso continua funcionando. Continua. Ok. Agora como é que eu faço com que essa imagem aqui seja dinâmica e esse valor e o título também sejam dinâmicos? Bom, basicamente o que eu vou ter que fazer é passar meu form, né? Lembra que dentro, vou dar um console.log aqui dentro pra gente ver o que a gente consegue acessar do form. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui almoço. Vou colocar essa imagem aqui. Aí ele vai retornar o nome. Beleza. Então a gente já pode começar a fazer as alterações aqui. Primeira alteração é a alteração de texto. De texto não, perdão. De preço. A gente vai abrir aqui com o cifrão e as chaves. A gente pode colocar aqui o form. Vamos acessar qual o elemento aqui? O valor. Ponto valor. Então vamos ver o que acontece. Isso aqui já está funcionando. Agora já retornou. Vamos colocar aqui 1.2. Beleza, já está funcionando. A segunda coisa que a gente vai fazer é pegar o nome agora, né? Então para isso acessar o form.nome. Ok. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou colocar aqui almoço 1,01. Agora sim, almoço. Vou colocar almoço 2. Ok, funcionou da mesma forma. E por último, não por último, né? Na verdade a gente ainda tem o nosso destaque e a nossa imagem. Agora vamos colocar a imagem também de forma dinâmica. Vamos colocar aqui form. Qual que é o nome que estava lá? URL, né? URL. Vamos ver aqui, almoço. Agora vamos colocar essa URL que estava aqui, não sei o que é, mas apareceu esse olho. Vamos ver se a gente consegue. Essa aqui funciona, será? Não funcionou. Vamos pegar aqui outro fone aqui. Copiar endereço da imagem. Beleza. Vamos dar só um refresh aqui. E por último, pessoal, a gente só precisa agora tratar esse destacar Roduto, que estava escrito errado esse tempo todo. E ninguém me avisou. E não tem ninguém na aula. Mas agora tá tudo certo. Vamos lá.
Beleza. Nosso destacar produto funciona? Não, não funciona. Se eu desmarcar, por que não funciona? Porque a gente tem que implementar a lógica por trás. Bom, como a gente sabe, a gente tem aqui uma div chamada novo. O que acontece se eu apagar o conteúdo aqui dentro? Ele vai ficar bem assim, bem feinho. E como é que a gente faz para poder... como é que a gente vai fazer para poder só colocar essa div aqui quando for necessário, né? Bom, a gente pode fazer um if para verificar se tem, caso tenha, só então colocar, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Const div destaque é igual aquilo lá que a gente já tinha visto, só que eu vou colocar isso aqui entre template string, né? Aí vamos colocar o texto que estava escrito aqui, que é novo, ok? Nenhuma novidade, aí a gente pode anexar essa div aqui dentro. Então, div destaque, quando eu cadastrar, vai aparecer lá. Beleza, aí a gente pode fazer uma condição. Aqui, se o form.addStack não for true, não for verdadeiro, a gente vai alterar o valor desse div stack. Então, ela não pode ser uma constante. Temos que alterar aqui para let. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar que ela seja aqui, por exemplo, o destaque é igual a null. Vamos ver se isso funciona no template string. Vamos ver aqui. Bom, eu marquei como destaque, agora eu vou desmarcar. E apareceu um null em texto, olha que coisa meio chata. Então, para motivos aqui, a gente poderia fazer outros tipos de implementações mais lógicas, mas para não aparecer esse tipo de coisa, eu vou colocar simplesmente uma tag aqui spam, para não quebrar nada no HTML. E aí a gente simplesmente vai inserir um spam sem nada dentro, que não alterar basicamente nada, e aí a gente vai conseguir ter lá, ó, tá marcado. Se eu desmarcar, não apareceu nada e também não alterou o documento. Se eu marcar de novo, aparece lá o nosso novo. Então é isso, pessoal. Lembrando a todos que as nossas próximas aulas serão para tirar dúvida relacionada ao projeto. O projeto já está em aberto, então corram aí, que a gente tem mais uma semaninha só de aula. E eu vejo vocês, então, nas próximas aulas. E boa noite a todos.